Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Quero glorificar e exaltar o nosso Deus pela sua vida, pela sua família. Continuar glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. E nessa oportunidade, quero ler aqui uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, neste dia de hoje, onde se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12, um versículo bastante conhecido para a nossa meditação. Que Deus continue abençoando a você que se encontra aí pela rádio web, você que está aí pela TV Eclésia, é você que vai escutar esse áudio, esse vídeo. Queremos mais uma vez continuar agradecendo ao nosso Deus pela sua vida. Evangelho segundo escreveu Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Queridos, amados irmãos, observamos esta palavra e podemos compreender algo muito interessante e importante que o nosso Senhor, Ele vai falar conosco neste momento. Perdoados para perdoar. Essa é uma das missões que eu e você precisamos fazer. É perdoar. Se eu e você perdoar, nós vamos ser perdoados. Observe que a própria palavra vai nos dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Maravilha de Deus. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12, irmãos, Jesus ele ensinou os seus discípulos a orar. E dentro disso, ele leu este versículo. Ele leu este versículo 12 que nós lemos: perdoa as nossas ofensas e dívidas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Observe que em seguida, o nosso Senhor Jesus ele explicou por que devemos perdoar. Observe que Jesus ele faz uma série de direção, uma série de importância para a vida da humanidade. Observe que agora Jesus ele adentra direcionando os discípulos, explicando de que forma, irmão Edmilson, porque devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Versículo 14 e 15 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, nosso Deus, nos perdoará a vós também. O versículo 15 ele vai dizer: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, é uma troca de favor, é uma ordem, é algo muito importante e interessante para a nossa vida. Observe que, e mais tarde, ele ainda usou uma parábola. Ele usou uma parábola como ilustração. Observe que, no livro de Mateus, o próprio Jesus, ele continua direcionando. Ele continua levando a palavra acerca de parábolas, para que assim as pessoas possam o compreender de uma tal forma. Observe em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 25, como vai dizer: por isso o reino dos céus pode comparar-se ou comparar com um certo rei que quis fazer um acerto de conta com os seus servos. E começando a fazer a conta ou as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
Olha só, irmãos. O versículo 25 vai nos dizer: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Meu Deus, isso é forte, irmão. Isso é algo muito forte e nós precisamos ter essa compreensão do que o próprio Jesus, ele ordenou. Observe que no versículo 26 ele diz: então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei, tudo pagarei acerca da minha dívida. O versículo 27 diz: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Aquele homem saindo dali, aquele homem saindo já perdoado, as suas dívidas quitadas, porque o certo rei, o senhor dele, teve de íntima compaixão e o perdoou a sua dívida. Ele saindo, aquele servo o encontrou, um dos seus conservos. Para quê, irmão Edmilson? Ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão nele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Paga-me o que me deve. Observe que aqui é algo muito importante e interessante nos nossos dias. Às vezes nós queremos ser perdoados, às vezes nós queremos ser abençoado, tratado, bem recebido, mas na verdade nós não queremos recepcionar, não queremos perdoar, não queremos pagar as nossas dívidas. Observe que o senhor daquele homem foi generoso com ele, mas ele pegou aquele homem que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocar, dizendo: paga-me o que me deve, paga o meu dinheiro. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Senhor, seja generoso comigo. Olha só, as mesmas palavras que ele disse ao senhor dele, ele disse: Senhor, seja generoso comigo, para comigo, e tudo te pagarei, no versículo 26. E já agora, no versículo 29, o conservo dele, se prostrando como ele se prostrou ao senhor dele, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo pagarei. As mesmas palavras que ele disse ao senhor dele, o conservo dele, que estava devendo 100 dinheiro menos do que o que ele estava devendo, ele agora não teve de íntima compaixão. Ele não teve. Versículo 30 vai dizer: ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que eu pagasse a dívida. Agora me diga, como é que aquele homem iria pagar a sua dívida daquele servo? Como ele iria pagar se ele estava na prisão? Então tudo indica que aquele servo do homem, aquele homem que estava indo preso, o que ele tinha de valor naquele momento era a família. O que ele tinha de valor naquele momento era a família. Então, da mesma forma que ele iria perder a família, o rei perdoou. E agora ele pega um certo conservo dele, coloca na prisão. Tudo indica que a família, o filho e a mulher iria ser preso. Para quê? Para poder pagar a dívida. Mas, versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoeste toda aquela dívida, por que me suplicaste? Versículo 33. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Às vezes queremos ter a misericórdia de Cristo, mas não queremos que a misericórdia do Senhor seja alcançada na vida de outras pessoas.
Às vezes nós queremos só ter a misericórdia de Cristo, chegue só até nós. Mas precisamos compreender, como a Bíblia diz, perdoa-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Então, para eu e você ser perdoado, precisamos perdoar. O versículo 31 diz: pois os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passaram. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-lhe tudo ou toda a tua dívida, por que me suplicaste? 33 diz: não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti. 33, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Versículo 35 vai dizer: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, essa palavra é muito séria. A própria palavra diz: se eu e você tem alguma coisa com algum irmão, e nós for ofertar, pega a sua oferta, guarda aqui, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, Depois volta e dá a sua oferta ao Senhor. Porque nem a nossa oferta Deus quer, se eu e você não pedir perdão ao próximo. Se nós não perdoar, irmão, nós não vamos ser perdoados. E isso adentra dentro da palavra, como a própria Bíblia diz. Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei, fiz a tua obra, mas não perdoou. Mas não tirou a mágoa de dentro. Ei, quer ser abençoado? Quer ganhar a salvação? O perdão é um dos itens que eu e você precisamos. Observe que o versículo 35 do capítulo 18 de Mateus vai dizer: assim vos fará também meu Pai. Jesus falando: assim fará também o meu Pai Celestial, sendo do coração não perdoardes, ou se alguém do coração não perdoar, cada um a seu irmão as suas ofensas. Toma posse dessa palavra. Você pode receber esta palavra? Você crê nesta palavra? Deus, Ele está dizendo comigo e com você: precisamos perdoar o próximo, precisamos perdoar para ser perdoado. Que Deus continue te abençoando grandemente, a minha e a sua vida. Toma posse dessa palavra. Rádio Eclésia, Projeto Eclésia, todos os sábados com a programação Sabadão Especial. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.